Ele não vai voltar, né? Ela descobriu que o noivo tinha ido embora não quando viu o altar vazio, mas quando percebeu que todo mundo já sabia, menos ela. As damas de honra se entreolhavam, o fotógrafo fingia mexer na câmera, e o silêncio da igreja fazia mais barulho que qualquer música. Lá na frente, sozinha, ela segurava o buquê como se fosse a única coisa que ainda não tinha escapado pelos dedos. Enquanto o coração dela desmoronava por dentro, outro homem levantou da última fileira. Não era parente, não era amigo de infância. Era o empresário mais temido da sala, o cara que ninguém imaginava ver num casamento simples de bairro. Ele caminhou até ela devagar, como se estivesse atravessando uma cena que nunca deveria ter acontecido, e parou a poucos passos do altar. Ele não ofereceu um feliz para sempre. Ofereceu algo muito mais raro naquele momento, não deixar que ela fosse humilhada sozinha. Antes de continuar a história, se você gosta de romances intensos, cheios de reviravoltas, segundas chances e protagonistas que se levantam ainda mais fortes depois da queda, se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso ajuda muito a trazer mais histórias como essa para você. Agora, respira fundo, imagina essa cena com calma, porque é aqui que a vida dela muda de rumo. Aurora respirava fundo, mas parecia que o ar não chegava. O salão inteiro decorado com flores brancas, a marcha nupcial interrompida no meio, e ela parada diante do altar, com o buquê tremendo nas mãos. O noivo já não estava ali. Havia saído alguns minutos antes com uma desculpa qualquer, e agora o padre cochichava algo confuso, enquanto os convidados trocavam olhares de pena e curiosidade. O burburinho crescia, como um zunido insuportável. Aurora sentia o rosto queimar, as pernas falhando, como se o chão fosse engolir tudo. Alguém sussurrou que nunca tinha visto uma noiva ser deixada assim. E, no meio daquela tragédia exposta, os brincos de pérola que herdara da mãe pareciam o único ponto firme segurando sua história de amor emocionante que desabava ali, diante de todos. Ele não vai voltar, né? Ela murmurou para a madrinha, tentando não desmoronar. A mensagem final que receberá minutos antes do próprio celular, esquecido no camarim, ainda ecoava na mente. Desculpa, não consigo covarde, sem explicação, sem coragem de olhar em seus olhos. Os convidados começavam a levantar, alguns fingindo discrição, outros já com celulares em punho. Um movimento aqui, um comentário ali, e o caos se instalava. Aurora se via presa num pesadelo, onde era personagem de um romance rico e pobre em que só ela pagava o preço. A vergonha era tão grande que dava vontade de arrancar o vestido, os brincos, o véu, tudo que a ligasse àquele momento. Mas, quando tocou nas pérolas da mãe, uma lembrança de força atravessou o peito, como se dissesse baixinho que ela não estava sozinha. Os olhos dela ficaram úmidos, mas as lágrimas ainda teimavam em não cair. Era como se o próprio corpo tivesse congelado de tanto choque. A coroa de flores pesava, o véu parecia um fardo, e cada olhar sobre ela era um julgamento silencioso. Coitada, alguém sussurrou. Deve ter feito alguma coisa. O noivo, aquele que prometeu sempre, tinha escolhido fugir, deixando-a com o papel de vilão ou de tola, dependendo de quem assistia. Aurora, no entanto, começou a perceber que ali nascia outra coisa, uma história romântica completa, mas não do jeito que tinha sonhado. Era como se o destino estivesse arrancando, à força, um capítulo inteiro da vida dela para abrir espaço para algo novo, ainda invisível, ainda duro de aceitar. Um dos fotógrafos, sem noção, continuava clicando, registrando cada segundo de humilhação. Por favor, para com isso, ela pediu, a voz falhando, mais um pedido ignorado naquele altar. Do fundo do salão, ouviu alguém dizer que aquilo ia parar na internet, que não tinha como uma cena dessas não viralizar. Aurora sentiu um frio subir pela espinha. A ideia de ser conhecida não pela competência no trabalho, não pela força, mas por ser a noiva largada, lhe cortava por dentro. Enquanto o som dos sussurros aumentava, a sensação era de que o mundo inteiro estava rindo dela. Ainda assim, os brincos de pérola continuavam firmes, tocando suavemente o pescoço, como um lembrete de que existia mais nela do que aquela história de amor bilionário que nunca chegou a existir. Quer ir para casa? Quer que eu chame alguém? Perguntou uma amiga, aflita, sem saber o que fazer para juntá-la do chão sem quebrar ainda mais.
Aurora olhou em volta e viu o pai irritado, a irmã Clara de olhos marejados, a mãe do noivo desaparecida. Todo mundo parecia ter uma opinião, menos ela, que só queria sumir. Em algum canto da mente, um pensamento atravessou como um raio. A vida dela sempre tinha sido um romance entre mundos diferentes, trabalhando duro, fazendo hora extra, aceitando restos de atenção. E ali, naquele altar vazio, tudo isso se revelava de forma cruel. O abandono escancarado escorria como uma sentença de que, de novo, ela tinha sido a escolha descartável. Quando finalmente as pernas cederam, Aurora quase caiu, segurando no altar para não ir ao chão. A igreja parecia girar, as luzes, as flores, os bancos, tudo misturado num borrão. Ela não lembrava da música parando, nem de quem desligou o microfone. Só se deu conta de que estava sendo observada de todos os ângulos, como uma cena de novela que ninguém queria perder. E, sem saber, aquela exposição seria só o começo de um vídeo que, em poucas horas, viajaria por telas e mais telas, misturando julgamento, curiosidade e choque. O romance bilionário e garota simples com que sempre brincou em pensamentos parecia distante demais da realidade dela, uma mulher sozinha, em pé, diante de um altar vazio. Foi quando sentiu um movimento diferente perto da porta principal. Um burburinho novo surgiu, não mais de pena, mas de surpresa. Alguém importante tinha acabado de entrar, como se a história tivesse decidido mudar a trilha sonora no meio da tragédia. Aurora ainda não sabia, mas aquele momento, tão marcado por dor, vergonha e raiva, estava prestes a se conectar a um caminho inesperado. Um caminho que misturaria bilionário e romance, segunda chance no amor e uma reviravolta que ninguém naquele salão conseguiria prever, muito menos ela, com o buquê ainda firme nas mãos trêmulas. Quando o burburinho parecia engolir tudo, a porta do fundo se abriu de novo e um silêncio diferente cortou o ar. Damian, o CEO bilionário para quem Aurora trabalhava, surgiu no meio do salão, de terno escuro impecável, com aquele jeito de quem sempre está no controle. Ele não era parte da família, não era amigo íntimo, mas os olhos dele a procuraram como se só existisse ela ali. Alguns convidados cochicharam, reconhecendo o nome que vivia nas colunas de negócios, sempre ligado a algum bilionário e romance em revistas de fofoca. Aurora, ainda trêmula, se confundiu. O que o seu chefe estava fazendo no meio do seu romance rico e pobre destruído no altar? Sem entender, ela apenas apertou o buquê com mais força, tentando se manter de pé. Damian caminhou até o altar sem pressa, mas com firmeza, cada passo chamando a atenção de mais gente. O pai de Aurora franziu a testa, desconfiado, enquanto algumas tias o seguiam com olhos arregalados, como se estivessem vendo uma cena de história de amor bilionário se formando ali, na frente de todo mundo. Ele parou a poucos centímetros dela, sem tocar, respeitando o espaço, mas oferecendo presença. Aurora, vamos respirar, tá? Disse em voz baixa, quase num sussurro só para ela. Aquela voz firme, conhecida das reuniões tensas, agora soava estranhamente segura e acolhedora. Era como se a vida estivesse misturando, de propósito, um romance bilionário e garota simples bem no meio do desastre. Ela piscou, confusa, ainda sem processar o que estava acontecendo. Você, o que está fazendo aqui? Perguntou, entre o choro preso e a vergonha latejando. Damian encarou os convidados, depois olhou de volta para ela, como quem escolhe um lado. Vim porque alguém precisava estar do seu lado quando ele decidiu não estar, respondeu, sem elevar a voz, mas deixando claro que não tinha medo de ser ouvido. Algumas pessoas filmavam, outras fingiam não fazer isso. Na cabeça de muita gente, a cena já se transformava em história romântica completa digna de comentários e teorias. Para Aurora, ainda era só dor, mas a presença dele começava a cortar a sensação de abandono absoluto. Sem pedir permissão, Damian tirou o blazer e colocou delicadamente sobre os ombros dela, cobrindo parte do vestido, protegendo-a dos olhares invasivos. O gesto simples teve um peso enorme naquele cenário de humilhação. Você não precisa se explicar para ninguém agora, ele afirmou, num tom que misturava cuidado e autoridade. Aquele homem, conhecido por ser duro em negociações, estava sendo suave com ela, como se estivesse diante de algo muito mais valioso que qualquer contrato. A diferença entre o ex-noivo que fugiu e o chefe que apareceu de surpresa começava a desenhar, bem ali,
um romance entre mundos diferentes que ninguém tinha planejado. Aurora sentiu a respiração voltar aos poucos, como se alguém tivesse aberto uma janela em um quarto sem ar. Eles estão me filmando, murmurou, com a voz embargada, percebendo cada celular apontado em sua direção. Damian encarou as câmeras, sem recuar. Deixa filmarem, disse firme. Vai ser difícil agora, mas um dia essa história de amor emocionante vai ser lembrada de outro jeito. As palavras dele pareciam exageradas naquele momento, mas plantavam uma semente estranha de esperança. Era como se ele enxergasse além daquele dia, como se visse algo que ela ainda não conseguia ver em si mesma. Ele ofereceu a mão, não como quem convida para dançar, mas como quem oferece saída. Vem comigo, vamos sair daqui. Com a cabeça erguida, propôs, aguardando que ela decidisse. Aurora hesitou, olhando para o altar vazio, para as flores perfeitas e o futuro quebrado que tinha imaginado ali. Depois olhou para Damian, que não desviou os olhos em nenhum momento. Era um convite silencioso a reescrever não só aquele dia, mas o jeito como ela se via em qualquer romance rico e pobre que a vida ainda pudesse trazer. Com um suspiro profundo, ela finalmente colocou a mão na dele. Quando desceram as escadas do altar juntos, o salão inteiro acompanhou cada passo. As câmeras registravam a noiva abandonada saindo ao lado do chefe bilionário, cena pronta para virar vídeo, meme, teoria e fofoca. Mas, para ela, aquele caminho ao lado de Damian era o começo de algo que ainda não tinha nome, uma espécie de segunda chance no amor com ela mesma, antes de qualquer outra coisa. Um misto de medo e curiosidade começou a surgir, como se a vida estivesse abrindo uma porta inesperada. E, sem perceber, Aurora dava o primeiro passo para dentro de um bilionário romance que nascia justamente no dia em que tudo parecia ter acabado. Do lado de fora, o ar estava mais fresco, longe do peso dos olhares e das músicas interrompidas. Damian a conduziu até o carro, sempre atento, sempre um passo atrás, respeitando o tempo dela. A gente não precisa resolver tudo hoje, comentou, olhando rapidamente para ela antes de abrir a porta. Mas eu não vou olhar para outro lado enquanto o mundo tenta te reduzir a um vídeo de vergonha. Aquela frase ecoou forte, diferente de tudo que ela tinha ouvido naquele dia. O que Aurora ainda não imaginava era que aquele gesto de proteção abriria caminho para uma história de amor bilionário e uma história romântica completa, com um romance bilionário e garota simples que mudaria não só a reputação dela, mas o coração dos dois. Naquela noite, já longe da igreja, Aurora finalmente tirou o véu, o buquê e os sapatos, mas não conseguiu tirar os brincos de pérola. As mãos tremiam sempre que se aproximavam das orelhas, como se arrancá-los fosse trair a memória da mãe. Sentada na beira da cama, ainda com o blazer de Damian sobre os ombros, ela encarava o próprio reflexo no espelho. O vestido amassado, a maquiagem borrada, mas as pérolas ainda intactas, brilhando discretamente. Parecia que carregavam toda a história de amor emocionante que a mãe viveu, a coragem de recomeçar depois de tanta coisa. E, no meio daquele caos, os brincos eram a única parte dela que ainda parecia inteira, como se sustentassem sua identidade quando tudo o resto estava em pedaços. Aurora lembrava do dia em que recebeu aquelas pérolas, num aniversário simples, mas cheio de significado. A mãe tinha dito que eram para os dias em que o mundo tentar te fazer esquecer quem você é. Na época, soou bonito, mas distante. Agora, fazia um sentido dolorido e profundo. Cada brilho discreto no espelho parecia dizer: você não é só essa noiva abandonada. Era como se as pérolas segurassem o fio invisível que ligava sua história de menina simples à mulher que, sem querer, estava entrando num romance bilionário e garota simples impossível de imaginar. A presença silenciosa daquele presente transformava o acessório em armadura delicada, mas poderosa. Enquanto o celular apitava sem parar com mensagens, notícias e links do vídeo que já começava a rodar pela internet, Aurora apertou de leve um dos brincos, como quem busca âncora em meio a uma tempestade. O mundo lá fora via como personagem de um romance rico e pobre de humilhação pública, mas ali, naquele quarto, as pérolas lembravam que ela tinha raiz, história, valor. As notificações piscando traziam comentários cruéis, curiosos, chocados. Ainda assim, cada vez que pensava em arrancar tudo e se esconder, o toque frio da pérola contra a pele a fazia respirar de novo.
Era um lembrete de que ainda existia uma parte dela que ninguém podia expor ou ridicularizar em vídeo nenhum. Damian, ao vê-la mexendo nos brincos enquanto tentava falar sobre o que tinha acontecido, percebeu que havia algo diferente ali. Ele se calou por um momento, observando o jeito como ela tocava as pérolas sempre que sentia a voz falhar. "Esses brincos são importantes para você, né?", perguntou, sem invadir, apenas abrindo espaço. Aurora engoliu em seco e assentiu, contando em poucas palavras a história da mãe, da força, das promessas. Enquanto ela falava, aquele pequeno detalhe começava a desenhar, aos olhos dele, uma história romântica completa de quem tinha aprendido a resistir desde cedo. O acessório deixava de ser só enfeite e virava símbolo de uma mulher que merecia muito mais do que ser lembrada como meme. Nos dias seguintes, cada vez que Aurora se olhava no espelho antes de sair de casa, hesitava entre usá-los ou guardá-los por medo de associar as pérolas à dor. Mas, curiosamente, eram justamente eles que lhe davam coragem para enfrentar o olhar do mundo. Quando precisava acompanhar Damian em alguma reunião ou situação tensa, era com eles nas orelhas que ela se sentia menos pequena ao lado daquele homem de presença avassaladora. A combinação improvável entre sua simplicidade e a imponência dele começava a ganhar contornos de história de amor bilionário e romance entre mundos diferentes. As pérolas, discretas, lembravam que, mesmo nesse novo cenário, ela não precisava perder quem era. Em certo momento, diante de uma entrevista que ela não queria dar, Aurora quase desistiu. "Não sou feita para isso, Damian. Não para ser apontada, analisada, julgada", confessou, andando de um lado para o outro. Ele, então, olhou diretamente para os brincos e disse: "Você já passou por coisa demais para deixar meia dúzia de comentários te definirem." A frase bateu fundo porque parecia conversar diretamente com a memória da mãe, com o significado das pérolas. Era como se, pela primeira vez, alguém enxergasse naquela pequena joia o que ela realmente representava: força, história, identidade. A partir dali, cada aparição dela ao lado dele começava não só a remendar a imagem pública, mas também a costurar uma segunda chance no amor consigo mesma. Com o tempo, os brincos começaram a aparecer nas fotos, nos recortes de tela, nos prints de vídeos compartilhados. Alguns comentários até mencionavam a moça dos brincos de pérola, sem saber o peso emocional por trás daquele detalhe. O que ninguém via era que, a cada nova exposição, Aurora se perguntava se ainda era aquela garota simples que sonhava quieta, ou se estava se tornando outra pessoa. No fundo, as pérolas respondiam por ela, lembrando que era possível viver um bilionário romance, um romance rico e pobre, sem abandonar a própria essência. E, enquanto o mundo criava teorias sobre a vida dela, os brincos seguiam ali, prontos para acompanhar as próximas reviravoltas que ainda estavam por vir. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer direito, Aurora já estava famosa sem querer. O vídeo dela parada no altar, o vestido branco impecável, o buquê tremendo e o vazio ao lado, tinha explodido nas redes. Cortes rápidos, legendas chamativas, trilha dramática de fundo, a noiva abandonada, o chefe bilionário entrando no salão, o blazer sobre os ombros dela. Cada detalhe virava assunto. Uns a tratavam como coitada, outros como culpada, outros como protagonista de uma história de amor emocionante prestes a começar. Em minutos, a humilhação privada tinha virado entretenimento público, com milhões comentando como se conhecessem a vida dela. Enquanto tentava tomar um café sem derrubar a xícara, o celular vibrava sem parar. Amigos antigos, colegas de trabalho, gente que ela mal lembrava reconhecia seu rosto nos vídeos e mandava links, prints, mensagens. "Você viu isso? Força, amiga, tô torcendo por você e pelo seu chefe, hein?", diziam, como se estivessem falando de uma série. Aurora se sentia personagem de um romance entre mundos diferentes, onde o público escolhia em qual lado ficar. Alguns comentavam que aquilo parecia uma história de amor bilionário surgindo em meio ao caos. Outros diziam que ela já devia emendar um casamento com o chefe, como se fosse simples misturar dor real com fantasia. Nos comentários, apareciam teorias para todos os gostos. Tinha quem jurasse que tudo era armação de marketing, que ninguém sofria daquele jeito de verdade em pleno século digital. Outros a chamavam de ingênua por acreditar em um amor que acabou em fuga no altar.
também surgiam defensores apaixonados, que se identificavam com a vergonha, com o abandono, com o sentimento de ser colocado de lado. Em cada frase, Aurora via sua história romântica completa sendo desmontada e remontada por desconhecidos. O romance rico e pobre que ela viveu com o ex-noivo agora era discutido como se fosse roteiro de filme barato, e isso feria mais do que ela queria admitir. Damian acompanhava tudo em silêncio, mas não com indiferença. A cada novo corte do vídeo mostrando o momento em que ele chegava na igreja e se aproximava dela, as pessoas criavam uma nova narrativa. Passaram a tratá-lo como o salvador bilionário e a chamá-la de garota simples que tinha dado a sorte da vida. Em comentários e vídeos de reação, surgiam títulos chamativos: Romance bilionário e garota simples, bilionário e romance, história de amor bilionário nascendo do abandono. Aos olhos do público, eles eram um casal em potencial antes mesmo de qualquer aproximação real acontecer. Isso colocava um peso estranho nos ombros de Aurora, que ainda lutava para respirar. Não demorou para aparecer em convites de programas, canais de fofoca, podcasts e perfis que viviam de comentar desgraças alheias. Queriam que Aurora contasse tudo o que sentiu, que reagisse ao vídeo ao vivo, que chorasse diante das câmeras enquanto as views subiam. Alguns ofereciam dinheiro, outros visibilidade e a chance de capitalizar em cima da própria dor. Para uma mulher que sempre viveu um romance rico e pobre com a vida, equilibrando contas e sonhos, aquilo parecia tentador e nojento ao mesmo tempo. Ela sabia que qualquer palavra fora do lugar poderia eternizar uma versão dela que não era justa, nem verdadeira. Entre um convite e outro, começavam também a aparecer mensagens privadas de gente que se via nela. Pessoas que tinham sido traídas, largadas, humilhadas em silêncio. Algumas diziam que se sentiram menos sozinhas vendo Aurora em pé, mesmo tremendo, naquele altar. Esse apoio inesperado mexia com ela, como se, de repente, sua dor fizesse parte de uma história de amor emocionante coletiva, em que muitas mulheres tentavam se reerguer. O público não a via mais só como uma vítima, mas como alguém que, sem perceber, representava quem um dia foi tratado como opção. Ali, nas entrelinhas dos comentários, nascia uma segunda chance no amor próprio de muita gente, inclusive o dela. Com tudo isso em ebulição, a sensação era de que a vida de Aurora tinha deixado de ser apenas sua. Cada passo, cada silêncio, cada aparição ao lado de Damian ganhava interpretação. O vídeo original do altar se tornará o primeiro episódio de um romance bilionário e garota simples que o público acompanhava como se fosse novela. E, enquanto o mundo pedia respostas, ela sabia que precisaria decidir como contar sua versão, antes que outros escrevessem tudo por ela. Era só o começo de uma história romântica completa que, querendo ou não, ela teria de aprender a narrar com a própria voz. Sentados na sala ampla da cobertura de Damian, com a cidade inteira acesa pelas janelas, Aurora escutava em silêncio enquanto ele explicava a situação. O vídeo do altar já tinha chegado a clientes importantes, parceiros da empresa, gente que conhecia o trabalho dela há anos. Alguns começavam a questionar se ela conseguiria separar vida pessoal e profissional, outros insinuavam que toda aquela exposição poderia atrapalhar a imagem da companhia. Doía ouvir isso, porque sempre se matou para ser correta, dedicada, impecável. Damian, porém, parecia mais irritado com os comentários do que ela. Era como se defendesse não só a funcionária, mas a mulher por trás daquela história de amor emocionante destruída em público. A gente precisa retomar o controle dessa narrativa, ele disse, cruzando as mãos sobre a mesa de centro, o olhar firme preso nela. Eles estão pintando você como vítima indefesa ou como alguém desequilibrada. Nenhuma dessas versões é verdadeira. Aurora respirou fundo, cansada de se ver reduzida a rótulos. Mas o que eu posso fazer? Não tem como apagar aquele vídeo. Damian inclinou o corpo para frente, como quem apresenta uma proposta de negócios delicada. Não dá para apagar, mas dá para escrever o próximo capítulo. E eu quero te propor um acordo. A palavra acordo fez sua mente lembrar de tantos filmes e livros de romance bilionário e garota simples, mas ali era a vida real batendo à porta. Ele explicou, com calma, que um noivado de fachada entre os dois poderia mudar a forma como o público via toda a situação.
Em vez da noiva abandonada e humilhada, ela se tornaria a mulher que descobriu um amor inesperado ao lado do chefe bilionário que ficou quando o outro fugiu. Isso mudaria manchetes, comentários, olhares. Vai continuar sendo exposição, Aurora, mas de outro jeito. E, principalmente, você não vai estar sozinha, completou. Ela arregalou os olhos, sentindo o peso de cada palavra. Aquilo parecia uma história de amor bilionário pronta para virar notícia, mas também um risco enorme para o coração já machucado dela. Aurora levantou do sofá e começou a andar pela sala, abraçando o próprio corpo. Você está falando para eu fingir que estou noiva de você? Perguntou, ainda tentando encaixar a ideia na cabeça. Damian não desviou o olhar. Estou falando pra gente fazer um acordo claro, um noivado temporário, sem obrigação de virar casamento de verdade, com regras, limites, benefícios bem definidos. Você protege seu nome, seu trabalho, sua imagem. Eu coloco o meu ao seu lado, e juntos seguramos essa tempestade. Era como se ele estivesse desenhando um romance entre mundos diferentes em cima de uma planilha invisível, transformando dor em estratégia. Ela pensou na família, nos colegas, nos olhares de julgamento. Pensou também na quantidade de gente torcendo na internet por uma história romântica completa entre eles, sem saber de nada da vida real. E se todo mundo achar que estou me aproveitando de você? Que estou atrás do seu dinheiro? Questionou, com a voz trêmula. Damian deu um meio sorriso, sem deboche. Alguns vão pensar isso, com certeza. Mas outros vão ver uma mulher que não deixou o abandono destruí-la e encontrou apoio onde ninguém esperava. E, entre esses, estarão os clientes e parceiros que importam. A lógica era fria, mas vinha carregada de um cuidado que ela não esperava de um homem do mundo dos negócios. O silêncio se instalou por alguns segundos, quebrado apenas pelo som distante da cidade lá fora. Aurora voltou a sentar, segurando um dos brincos de pérola como quem pergunta conselhos à mãe. Um romance rico e pobre já tinha deixado marcas suficientes no coração dela, e agora a vida oferecia um bilionário romance de fachada como saída. Eu não sei se estou pronta para isso, confessou, olhando para as próprias mãos. Ninguém está pronto para viver sob um holofote, mas você já foi jogada nele. A diferença é que agora pode decidir como vai ficar lá, respondeu Damian, com firmeza, porém sem pressão. Depois de respirar fundo algumas vezes, ela ergueu o rosto e encarou o homem à sua frente. Não era o chefe distante das reuniões, nem o bilionário das manchetes, mas o cara que tinha entrado na igreja quando todos estavam saindo. Se a gente fizer isso, vai ser de verdade na frente do mundo inteiro, mesmo sendo um acordo só nosso? Perguntou, tentando encaixar razão e emoção. Vai, ele respondeu. E talvez, no meio desse teatro, a gente descubra que nem tudo precisa ser mentira. A frase ficou ecoando, abrindo um espaço perigoso e fascinante no peito dela. Aurora, então, assentiu devagar, aceitando esse noivado de fachada que, sem que percebessem, já começava a ter cheiro de segunda chance no amor. Nos primeiros dias na cobertura, Aurora se sentia como visita em um museu caro demais para tocar em qualquer coisa. Tudo era grande, elegante, silencioso demais para alguém acostumada a apertamento barulhento e vizinho ouvindo música alta. Damian, percebendo o desconforto, começou a ajustar a rotina sem fazer alarde, tirou reuniões presenciais cedo, passou a trabalhar mais do escritório de casa, pediu para a equipe tratar Aurora com naturalidade, nada de formalidades exageradas. Ela achava que ele continuaria sendo o chefe distante, frio, que só sabia falar de números. Mas, aos poucos, foi descobrindo que por trás daquele CEO havia um homem que fazia café forte do jeito certo, que lembrava que ela não comia em dia tenso e deixava um prato pronto na bancada. Certa noite, depois de mais uma enxurrada de comentários sobre o noivado fake, Aurora saiu da sala e se trancou na varanda, abraçando o próprio corpo. Não percebeu que Damian tinha desligado o notebook e ido atrás dela em silêncio. Se continuar encarando a cidade desse jeito, vai acabar brigando com todos esses prédios aí, ele brincou, tentando arrancar um sorriso. Ela deu um meio riso, cansado, e confessou que se sentia uma intrusa naquele mundo. Em vez de diminuir o que ela sentia, ele encostou no parapeito ao lado, no mesmo nível, sem se impor.
Ali, na penumbra da noite, a distância entre o bilionário e a garota simples encolhia, revelando um romance entre mundos diferentes que nascia em gestos pequenos, não em contratos. Aurora começou a notar detalhes que jamais imaginaria em um homem com fama de rígido. Damian desligava o celular durante o jantar sempre que ela estava esgotada, como se o mundo pudesse esperar um pouco. Quando ela acordava de pesadelos com o altar vazio, ele aparecia à porta do quarto de hóspedes com um copo d'água e "tô aqui, respira, não precisa falar nada agora". Em vez de questionar suas fragilidades, ele criava espaço para que ela as vivesse sem vergonha. A convivência mostrava que por trás do CEO imponente existia alguém leal, que não fugia quando as coisas ficavam feias. Era o tipo de atitude que transformava uma história de amor emocionante de fachada em algo perigosamente real. Num fim de semana chuvoso, presos em casa, os dois terminaram na cozinha, improvisando um jantar que não tinha nada a ver com os pratos refinados que ele podia pedir. Aurora ria das habilidades limitadas dele com a panela, enquanto ensinava truques simples de quem aprendeu a se virar desde cedo. "Você sabe que está me humilhando na frente da minha própria frigideira, né?", ele reclamou, em tom leve. Aquela troca, tão comum, parecia coisa de casal de longa data. Sem perceber, o romance rico e pobre que antes só existia nos comentários do público começava a ganhar textura verdadeira na intimidade da cobertura. A cada risada dividida, a linha entre acordo e sentimento real ficava mais tênue. Damian também revelava um lado protetor que não surgia nas reuniões com acionistas. Quando alguém exagerava nas insinuações durante um evento ou entrevista, ele era o primeiro a intervir, mudar de assunto, cortar perguntas invasivas. Não fazia isso como quem fala por ela, mas como quem se coloca ao lado, deixando claro que Aurora não estava sozinha naquele palco. Para uma mulher acostumada a segurar tudo sozinha, essa lealdade constante era nova, quase desconfortável no começo. Aos poucos, entretanto, foi se tornando o cenário perfeito para um bilionário romance crescer silenciosamente, enquanto o mundo ainda acreditava assistir só a um teatro bem montado. À noite, quando o barulho da cidade diminuía, surgiam conversas que não cabiam em contrato nenhum. Ele falava de infância, de medos que nunca admitia em público, de perdas que o fizeram levantar muros. Ela contava das contas atrasadas, dos bicos, dos sonhos que tinha engavetado por achar que não era coisa pra gente como ela. Nessas horas, o CEO desaparecia e sobrava só o homem cansado de ser visto como máquina de dinheiro. A garota simples deixava de ser apenas a noiva abandonada e se mostrava uma mulher cheia de coragem, mesmo em ruínas. Essa troca íntima dava àquela história romântica completa um peso diferente, como se o destino estivesse costurando algo entre linhas invisíveis. Com o tempo, Aurora percebeu que o que mais a acalmava não era a segurança da cobertura, nem o status do noivado fake, mas a certeza de que Damian não ia fugir quando as coisas apertassem. Ele podia ser teimoso, controlador às vezes, mas não era covarde. A disposição dele de ficar, mesmo diante do escândalo, das críticas e da pressão, plantava dentro dela uma segunda chance no amor que ia muito além da fachada. Sem que dissessem em voz alta, os dois começavam a viver um romance bilionário e garota simples que não cabia mais só nas notícias, mas se desenhava em olhares, em cuidados e em pequenos silêncios compartilhados, prontos para serem testados nas próximas provações que viriam. A primeira entrevista importante aconteceu mais rápido do que Aurora gostaria. Sentada em frente às câmeras, com as luzes apontadas para o rosto e o microfone quase encostando no queixo, ela sentia as mãos suarem, mesmo com os brincos de pérola lhe fazendo companhia. O apresentador começou com perguntas sensacionalistas, tentando arrancar lágrimas e frases de efeito sobre o altar vazio. Por um segundo, ela pensou em encolher, responder com monossílabos, deixar passarem por cima dela de novo. Mas, ao lembrar da proposta de Damian e de tudo o que já tinha aguentado, respirou fundo e decidiu que, desta vez, contaria sua história como protagonista, não como vítima. "Eu não vim aqui para falar de quem foi embora", ela disse, com a voz ainda suave, mas firme. "Eu vim para falar de como é possível continuar em pé depois de um não tão público." A frase pegou o apresentador de surpresa, que esperava um desabafo dramático sobre o ex. A partir dali, Aurora começou a conduzir a conversa com calma, explicando que a dor era real, mas não definia tudo o que ela era.
Falou do trabalho, da dedicação, de como sempre correu atrás dos próprios sonhos, mesmo vivendo uma espécie de romance rico e pobre com a vida. E, sem citar nomes, deixou claro que o abandono dizia mais sobre quem foi embora do que sobre quem ficou. Aos poucos, o público parava de ver só a noiva abandonada e começava a enxergar a mulher inteira. Nos eventos ao lado de Damian, o desafio era outro. Além das câmeras, havia olhares calculando cada gesto, cada toque, cada sorriso entre eles. No começo, Aurora travava, respondia pouco, deixava que ele conduzisse tudo. Com o tempo, porém, começou a entender que, se não ocupasse aquele espaço, alguém faria isso por ela. Na terceira ou quarta coletiva, quando perguntaram se ela não tinha medo de ser apenas a garota simples ao lado do bilionário, Aurora sorriu de leve. O que me define não é a conta bancária de ninguém, é o que eu construo com o que tenho, respondeu. A frase circulou com força nas redes, e muita gente passou a admirá-la ainda mais, vendo ali o início maduro de uma história de amor bilionário que não apagava sua própria identidade. Damian, observando de perto, começou a falar menos por ela e mais com ela nas entrevistas. Em vez de responder sozinho às perguntas difíceis, passava o microfone, pedia que Aurora desse a própria visão. E ela, apesar do frio na barriga, aceitava o desafio. Contava como o vídeo que a humilhou também conectou sua história à de tantas outras pessoas feridas. Falava de respeito, de limites, de como não queria ser lembrada apenas pelo dia em que foi deixada no altar, mas também pelos dias em que escolheu continuar. Essa postura transformava cada aparição pública em cena de história romântica completa, na qual os dois eram parceiros, não apenas um homem rico protegendo uma mulher fragilizada. Em um evento beneficente, ao ser questionada se não achava muito rápido estar em um noivado depois de tudo, Aurora respirou fundo antes de responder. Rápido foi o julgamento das pessoas sobre uma história que não conheciam por inteiro, disse, olhando diretamente para a câmera. Cicatrizar não é esquecer o que aconteceu, é escolher o que fazer a partir disso. A sinceridade dela calou parte das críticas e ganhou respeito até de quem não acreditava muito no romance bilionário e garota simples que o público adorava comentar. Naquele momento, mais do que proteger sua imagem, Aurora mostrava que sabia se posicionar sem perder a delicadeza. Cada nova entrevista virava um treino de coragem. Nos bastidores, ela ainda tremia, ainda revisava mentalmente as palavras, ainda tinha medo de escorregar. Mas, diante das perguntas mais desconfortáveis, começou a aprender a dizer não vou responder isso sem se desculpar, ou essa parte da história eu guardo para mim. Esse limite claro fazia muita gente repensar o modo como tratava sua vida como espetáculo. E, paradoxalmente, quanto mais ela se protegia, mais respeito conquistava. A mulher que entrou na cobertura de Damian com medo até da própria sombra agora conseguia se colocar em qualquer sala, carregando seus brincos de pérola, sua história de amor emocionante e um início de segunda chance no amor que nascia também da forma como falava de si. Com o tempo, os convites mudaram de tom. Em vez de apenas chamarem a noiva abandonada, passaram a convidar Aurora como profissional da área dela, como mulher que venceu uma grande exposição pública sem se destruir no caminho. Alguns programas queriam que ela opinasse sobre respeito, relacionamentos, autoestima. Outros pediam que contasse como foi encontrar apoio onde menos esperava. Em todos, ela fazia questão de mostrar que um romance entre mundos diferentes pode até começar em um escândalo, mas só se sustenta quando há verdade, parceria e espaço para a voz dos dois. E, enquanto o público acompanhava cada fala, o cenário ia sendo preparado para as próximas viradas dessa história de amor bilionário, cada vez menos fachada e mais real, que ainda estava em construção. O aviso da volta dele não veio com flores, nem com desculpas sinceras, mas com uma foto enviada no grupo da família, o ex-noivo desembarcando no aeroporto, mala na mão, óculos escuros e a mesma postura de sempre, como se nada tivesse acontecido. Junto da imagem, começaram a pipocar comentários, parentes curiosos, amigos em comum, gente dizendo que todo mundo erra, que talvez ele estivesse arrependido. Aurora sentiu o estômago revirar. Era como se o passado tivesse sido jogado de volta na sala, sem pedir licença, bem no meio da vida nova que ela tentava construir. O contraste entre o silêncio covarde do dia do altar e o retorno repentino agora deixava tudo ainda mais claro.
Nos dias seguintes, a pressão começou sorrateira. Uma tia mandou mensagem dizendo que casamento é coisa séria, mas perdão também é, como se a responsabilidade de consertar tudo fosse dela. Um antigo amigo do ex ligou dizendo que ele estava arrasado, destruído, sem rumo, pedindo que ela ao menos aceitasse conversar. Até alguns seguidores nas redes, que acompanhavam a história de amor bilionário que o público imaginava com Damian, passaram a comentar sobre a volta do noivo arrependido, como se a vida dela fosse um triângulo amoroso montado para entretenimento. Aurora se via cercada por opiniões, todas tentando decidir por ela o que fazer com o coração. Em meio a isso, Damian permaneceu exatamente onde sempre esteve desde o desastre, ao lado dela. Não pressionou, não falou mal do ex, não usou a situação para se colocar como melhor opção. Apenas perguntou o que ela queria, o que precisava, se gostaria de algum tipo de distância enquanto resolvia os próprios sentimentos. Esse cuidado silencioso escancarava a diferença entre o homem que fugiu no dia em que ela mais precisava e o homem que escolheu ficar quando todos apontavam o dedo. O tal romance rico e pobre que um dia viveu com o ex parecia, agora, uma história escrita com tinta fraca, apagando diante da consistência tranquila de Damian. Quando o ex finalmente apareceu, não foi com um grande gesto romântico, mas batendo na porta do prédio, avisando na portaria como se fosse uma visita qualquer. Aurora, ao ser informada, sentiu um turbilhão de sensações, raiva, curiosidade, tristeza, um resquício de saudade misturado com vergonha. Por reflexo, olhou para Damian. Ele só perguntou: "Você quer que eu fique ou que eu saia?" A pergunta, simples, dava a ela algo que nunca teve com o ex: escolha. Ali, no silêncio entre uma respiração e outra, ela começou a perceber que já vivia, na prática, uma segunda chance no amor, mesmo que ainda não tivesse colocado esse nome em voz alta. A volta do ex também reacendeu comentários maldosos sobre o noivado com Damian. Alguns diziam que tudo não passava de vingança, que Aurora tinha aceitado o acordo só para subir de nível depois da humilhação. Outros torciam para que ela largasse o bilionário e voltasse para o amor verdadeiro, como se amor verdadeiro fosse compatível com o abandono no altar. No meio desse barulho, o romance bilionário e garota simples que se formava ao lado de Damian mostrava sua diferença justamente na calma. Ele não fazia escândalo, não disputava espaço, não se colocava como salvador. Ele apenas estava lá, constante, sólido, presente. Em cada mensagem pedindo para dar uma chance ao ex, Aurora lembrava do momento em que ficou sozinha na frente de todos e do instante em que viu Damian atravessar o salão. As duas imagens começaram a se sobrepor na cabeça dela, quase como se fossem cenas de histórias diferentes. Numa, ela era deixada para trás sem explicação. Na outra, era amparada sem pedir. Era impossível não comparar. Aquilo que um dia pareceu o ápice da sua história romântica completa com o ex agora parecia pequeno diante da parceria silenciosa que vinha construindo com o chefe bilionário. No fundo, já sabia que, mesmo se aceitasse uma conversa, não seria mais a mesma mulher que um dia disse sim naquele altar. Com o retorno do passado batendo a porta e o presente firme ao seu lado, Aurora sentia a vida como uma encruzilhada ao vivo, assistida por todos. Mas, diferente do dia do casamento, quando tudo foi decidido por outra pessoa, agora ela começava a entender que quem daria a palavra final sobre sua história seria ela. Entre o caos dos julgamentos e a serenidade de quem ficou, um romance entre mundos diferentes se desenhava com ainda mais força, pronto para ser testado quando ela, enfim, encarasse de frente aquele que um dia a deixou sozinha. O encontro que todo mundo parecia esperar aconteceu em um lugar onde ela não queria vê-lo, um evento social cheio de gente conhecida, flashes e sussurros. Aurora tinha ido ao lado de Damian, preparada para mais uma noite de perguntas sobre o noivado e sua história de amor emocionante em reconstrução. Quando virou o rosto e viu o ex se aproximando, o coração deu um tranco, mas os pés ficaram firmes no chão. Ele vinha com um sorriso ensaiado, barba feita, olhar de coitado arrependido que tanta gente compraria sem desconto. O salão inteiro pareceu diminuir o volume, como se aguardasse a próxima cena da novela da vida dela. "Aurora, a gente precisa conversar", ele começou, sem nem pedir licença, ignorando a presença de Damian ao lado dela. O antigo reflexo de ceder, de fazer o que os outros queriam, quase apareceu,
mas morreu quando ela lembrou do altar vazio. Aqui não é lugar para isso, respondeu, mantendo a voz baixa, porém firme. O ex insistiu, dizendo que devia explicações, que estava arrependido, que tinha fugido porque estava assustado. Como se o medo justificasse abandonar alguém diante de todos. Damian, ao lado, deu um passo discreto para trás, deixando claro que confiava nela para conduzir aquilo. Mais uma vez, quem ficava e quem fugia se mostrava sem esforço. Os olhares começaram a se acumular ao redor, formando um círculo invisível. Alguns já gravavam com o celular, prontos para transformar qualquer lágrima dela em novo viral. O ex tentou tocar no braço de Aurora, pedindo 1 minuto a sós, mas ela recuou um passo. Você teve todos os minutos do mundo antes de me deixar sozinha naquele altar, disse, sem elevar o tom. A frase cortou o ar como faca. Ali, pela primeira vez, ela colocava em palavras o que carregava no peito desde o dia do casamento. E não era um discurso pronto, era a verdade crua de quem entendeu que não devia mais desculpas por ter sido vítima da covardia de alguém. Ele tentou inverter o jogo, dizendo que ela também tinha errado ao se envolver tão rápido com o chefe bilionário, insinuando que o romance bilionário e garota simples que o público amava acompanhar era apenas um capricho. Aurora respirou fundo, sentindo o sangue ferver, mas segurou a raiva pela raiz. O que eu faço com a minha vida depois que você me deixou não te diz respeito, respondeu. Você me tratou como opção descartável. Eu escolhi alguém que ficou quando você correu. Alguns convidados baixaram os olhos, outros assentiram em silêncio. A diferença entre quem a abandonou e quem segurou sua mão diante do mundo estava escancarada ali. Ele, desconcertado com a firmeza que não conhecia nela, tentou a última cartada. Então é isso? Você vai jogar fora tudo o que a gente viveu por causa de um erro meu? Aurora quase riu, mas era um riso sem graça. Eu não estou jogando fora nada. Você jogou quando virou as costas para mim na frente de todo mundo, devolveu. O que eu estou fazendo agora é me escolher. E, se um dia eu tiver que escolher alguém para caminhar ao meu lado, não vai ser alguém que me solta na primeira dificuldade. As palavras soavam como um ponto final, mas, nas entrelinhas, também abriam espaço para o romance entre mundos diferentes que vinha construindo com Damian. Damian continuou em silêncio respeitoso, mas sua presença tinha peso. Não como ameaça, e sim como lembrança viva de quem realmente esteve ao lado dela no pior dia. Quando Aurora terminou de falar, ele apenas colocou a mão nas costas dela, num gesto discreto de apoio, e perguntou, quer ir embora ou quer ficar? A pergunta simples mostrou a todos que ali, diferente do passado, ela tinha escolha e amparo. Aurora olhou em volta, sentiu o peso dos olhares, mas, dessa vez, não sentiu vergonha. Vou ficar, respondeu, firme, virando as costas para o ex, que ficou parado no meio do salão, sem roteiro. Ao caminhar de volta para o centro do evento, com Damian ao lado e a cabeça erguida, Aurora percebeu que algo tinha mudado de vez. Não era só sobre o ex, nem só sobre o noivado de fachada. Era sobre não aceitar mais ser tratada como segunda opção, como plano B, como mulher que precisa implorar para ser escolhida. A noiva abandonada no altar dava lugar à protagonista de uma história romântica completa, na qual a primeira pessoa que ela decidia não abandonar era ela mesma. E, enquanto o público digeria aquela cena, o terreno ficava pronto para que outros sentimentos, antes chamados de atuação, fossem obrigados a se revelar. Clara apareceu na cobertura sem avisar, do jeito típico dela, tocou a campainha e, quando Aurora abriu, já entrou abraçando, cheirando a café e desabafo. Ficaram na cozinha, como sempre faziam em casa, só que agora o cenário era mármore, vista para a cidade e silêncio caro. Aurora tentou levar o papo pro lado leve, comentar do trabalho, das entrevistas, mas a irmã não nasceu para fingir costume. Vamos cortar o assunto pela raiz, ela disse, cruzando os braços. Você não me chamou aqui para falar de pauta de reunião. Me chamou porque tem alguma coisa entalada. E, pela primeira vez em dias, Aurora sentiu vontade de tirar a armadura. Clara começou perguntando do ex, da cena no evento, de como ela tinha se sentido depois de finalmente dizer tudo o que precisava.
Aurora contou os detalhes, riu nervosa em algumas partes, mas percebeu que o peito não doía mais do mesmo jeito. O que a irmã percebeu, no entanto, foi outra coisa. Engraçado, você fala mais de como o Damian ficou do seu lado do que o outro fez, comentou, com um meio sorriso matreiro. Aurora tentou disfarçar, dizendo que era gratidão, parceria, o tal acordo. Mas as bochechas coradas entregavam o que a boca não assumia. Clara, que a conhecia desde sempre, não comprou essa versão nem por um segundo. Vamos combinar uma coisa, Clara disparou. Você pode repetir 1000 vezes que esse noivado é de fachada, mas seu olhar não sabe mentir. Aurora franziu a testa, se defendendo, disse que era só costume, convivência, que qualquer pessoa no lugar dela acabaria criando carinho. A irmã balançou a cabeça, paciente. Carinho é uma coisa. Esse jeito que você fala dele, como se ele fosse o porto seguro depois de um naufrágio, é outra completamente diferente. Aquilo bateu fundo, porque, no fundo, Aurora sabia que não era só gratidão. Tinha algo quente, presente, uma calma diferente sempre que pensava nele. Algo que não combinava com a palavra atuação. Clara foi mais fundo, como só quem ama e não tem medo de perder o lugar sabe fazer. Lembrou de como Aurora falava do ex antes do casamento, sempre defendendo, sempre justificando, sempre diminuindo as próprias necessidades para caber nas limitações dele. Com o seu ex, você sempre encolhia para ele parecer maior, apontou. Com o Damian, você parece crescer. Até a sua voz mudou. Aurora pensou nas entrevistas, nas vezes em que ele empurrava o microfone para ela, nos momentos em que dizia fala você. Percebeu que, desde que o bilionário entrou de vez na vida dela, ela tinha aprendido a se escutar mais. E isso não tinha nada a ver com mentira encenada. Quando Aurora tentou encerrar o assunto dizendo que não queria confundir as coisas porque tudo tinha começado como um acordo, Clara não aliviou. Sabe o que é confusão de verdade? Fingir que não gosta de quem te prova todos os dias que fica, só porque morre de medo de sofrer de novo, disparou. Você está segurando o sentimento pelo pescoço e chamando de profissional para se proteger. As palavras doeram como verdade dita alto demais. Aurora lembrou das noites em que o coração acelerava só de ouvir o passo dele no corredor, dos ciúmes discretos quando alguma repórter elogiava demais o bilionário, da forma como o peito aquecia quando ele a chamava de minha noiva em público, mesmo sabendo que tinham combinado esse papel. Clara então pegou na mão da irmã e foi direto ao ponto. Você está apaixonada por ele, Aurora. E não é de novela, é de convivência, de cuidado, de olhar. O resto é desculpa. Aurora tentou negar, mas as palavras não saíam. Em vez disso, os olhos encheram d'água. Era como se alguém tivesse acendido uma luz dentro de um quarto onde ela vivia tateando no escuro. O tal romance bilionário e garota simples, que até então ela deixava o público especular como se fosse ficção, de repente ganhava nome dentro dela. Não era mais só o mundo vendo um casal em potencial, era ela, finalmente, admitindo que o coração tinha ido além do combinado. No fim da conversa, Clara deixou claro que não estava ali para empurrá-la para Damian, nem para decidir o futuro por ela. Só não quero ver você se enganando de novo, dessa vez fingindo que não sente o que sente, resumiu, antes de se levantar para ir embora. Aurora ficou sozinha na sala, ouvindo o eco daquelas verdades, com a cidade acesa pela janela e o som distante de Damian terminando uma ligação no escritório. Pela primeira vez, ao pensar nele, não colocou a palavra acordo na frente, nem fachada atrás. Pensou apenas no homem que esteve ao seu lado desde o pior dia, e no jeito como o coração batia diferente quando imaginava um futuro em que esse romance entre mundos diferentes deixasse de ser só performance diante das câmeras. Aurora estava revisando alguns e-mails de trabalho quando a notificação apareceu, seca, no meio da tela, uma mensagem sem remetente identificado, com um print de conversas antigas entre a assessoria e a equipe jurídica sobre os termos do acordo de noivado. O texto embaixo era curto e direto: ou vocês contam a verdade, ou eu conto por vocês. O coração dela acelerou na mesma hora. Parecia que alguém tinha colocado em palavras o maior medo que ela e Damian evitavam nomear, o de que tudo aquilo, o começo do romance bilionário e garota simples que já não era só fachada, fosse jogado aos olhos do público como farsa.
Por alguns segundos, Aurora ficou paralisada, encarando a tela como se os pixels pudessem se reorganizar e dizer que era só um trote. A mão suava, o ar parecia pesado, e por instinto ela levou a ponta dos dedos até os brincos de pérola, buscando aquela coragem que sempre vinha junto com o toque. Não era só sobre a exposição, era sobre a sensação de estar de novo na posição de quem vai ser apontada, julgada, ridicularizada. De novo, não, murmurou, lembrando do altar, do vídeo, dos comentários. Mas desta vez havia uma diferença gigantesca, ela não estava sozinha em um vestido branco diante de um vazio. Assim que Damian soube da ameaça, foi direto para o lado dela, sem rodeios, sem minimizar a gravidade do que tinham recebido. Ele quis acionar advogados, rastrear o autor da mensagem, fazer o que sempre fez na vida, controlar o dano pela via estratégica. Aurora ouviu tudo, entendendo a lógica, mas sentindo que havia algo mais profundo em jogo. Mesmo que a gente descubra quem mandou, a verdade continua existindo, Damian, ela disse, com a voz mais firme do que esperava. Não dá para viver o resto da vida com medo do dia em que alguém decide apertar enviar. Era como se aquele e-mail tivesse acendido uma luz incômoda sobre o fato de que o segredo já vinha pesando demais. Durante horas, eles discutiram possibilidades, negar, dizer que era mentira, tratar como boato maldoso. Cada opção parecia empurrar Aurora de volta para o papel de personagem presa em roteiro alheio, como no começo de tudo. Eu não quero mais ser só a mulher da versão dos outros, desabafou, cansada. Ela lembrou de todas as entrevistas em que falou de dignidade, respeito, verdade. Lembrou de como tinha conquistado o carinho do público justamente por não posar de perfeita. Se eu escondo isso agora, viro exatamente aquilo que eu detestei em tanta gente que me julgou sem saber da história inteira. A contradição doía. E a dor, dessa vez, não vinha de abandono, mas da possibilidade de trair a si mesma. Foi então que, no meio do caos das possibilidades, surgiu a ideia que mudou o rumo daquela ameaça. Em vez de correr atrás de quem estava tentando controlá-los, Aurora propôs que eles tomassem de volta o controle da narrativa, como ele tinha dito lá no começo. E se a gente contar tudo? Não porque estamos com medo, mas porque queremos viver sem essa sombra, sugeriu. Damian a encarou em silêncio por alguns segundos, avaliando não como CEO, mas como homem que já se importava com ela muito além do contrato. Ver Aurora escolher a transparência, mesmo correndo o risco de críticas, só reforçava a admiração que ele vinha acumulando. A decisão não foi tomada por impulso, mas também não demorou dias. Naquela mesma noite, enquanto a cidade seguia seu ritmo, os dois sentaram na sala, só com o abajur aceso, e alinharam o que significaria abrir o jogo. Se a gente fizer isso, não tem volta, ele alertou. Eles vão questionar tudo, desde o primeiro dia. Aurora respirou fundo. Eles já questionam, Damian. A diferença é que, agora, eu quero poder dormir sabendo que o que estou vivendo com você não está pendurado numa mentira. Ao chamar de o que estou vivendo com você, ela já admitia, ainda que de forma tímida, que aquele romance entre mundos diferentes tinha saído do campo da conveniência. Ao final da conversa, a ameaça anônima já não era mais o centro da questão. Tornará-se apenas o gatilho que empurrou os dois para uma escolha que vinham adiando por medo. Aurora entendeu que viver se escondendo era repetir, de outro jeito, o mesmo padrão que a levou a aceitar migalhas no passado, sempre com medo de perder o pouco que tinha. Agora, com o amor em construção ao lado de alguém que realmente tinha ficado, ela queria algo diferente. Queria acordar, olhar para Damian e saber que, independentemente do que o mundo dissesse, o que existia entre eles não dependia mais de um contrato secreto. E, nas entrelinhas desse desejo, a base para a próxima grande virada da história começava a se formar. A coletiva não tinha tapete vermelho, palco gigante nem cenário luxuoso. Aurora fez questão de algo menor, numa sala neutra, poucas cadeiras, microfone simples e câmera suficiente só para quem realmente quisesse ouvir. Quando entrou, com os brincos de pérola brilhando discretos e Damian ao lado, a energia no ar era diferente das outras vezes. Não havia roteiro pronto, nem frases decoradas para salvar reputações. Havia, sim, uma decisão madura estampada no jeito como ela caminhava até a mesa, com a cabeça erguida e o olhar decidido. Ali,
Não era a noiva abandonada, nem só a noiva do bilionário, era a mulher pronta para assumir sua própria história. Assim que se sentaram, Aurora pediu a palavra antes das perguntas. A voz tremia de leve no começo, mas não por insegurança, era o peso da verdade prestes a sair. Ela contou, com clareza, que o noivado começou como um acordo, um jeito encontrado para proteger sua imagem profissional e emocional após o escândalo do altar. Não entrou em detalhes sensacionalistas, não expôs bastidores desnecessários. Apenas disse o essencial, que, sim, houve um combinado, que não foi impulso nem golpe, mas uma tentativa de sobreviver à avalanche. Muitos repórteres se entreolharam, surpresos por ouvir de forma tão direta aquilo que tantos suspeitavam nas sombras. Em vez de parar na confissão, Aurora foi além do que qualquer manchete poderia prever. Explicou que, ao longo da convivência, algo começou a mudar, bem longe das câmeras, longe das postagens, longe do olhar do mundo. Falou da parceria diária, das conversas ao fim da noite, da forma como Damian esteve presente quando ninguém mais sabia o que dizer. O que nasceu dali não estava no contrato, ela disse, com sinceridade. Não usou a palavra amor de imediato, mas a emoção em cada pausa preenchia esse espaço. Deixou claro que aquele romance bilionário e garota simples podia até ter começado como proteção, mas hoje já não cabia mais na palavra fachada. Damian permaneceu ao lado dela o tempo todo, em silêncio respeitoso, deixando que Aurora conduzisse. Quando um repórter perguntou se ele confirmava tudo, apenas assentiu e completou: "Eu entrei nessa história para garantir que ela não enfrentaria sozinha uma tempestade que não merecia. O resto a vida tratou de acrescentar." A frase simples arrancou um burburinho da sala. Não havia defesa agressiva, nem marketing milimetrado. Era só um homem reconhecendo que a proteção inicial tinha se transformado em algo que não se explica em cláusulas. E isso dava àquele momento uma aura de história romântica completa, em que vulnerabilidade e verdade andavam de mãos dadas. Alguns insistiram em saber quando exatamente o sentimento tinha mudado, tentando transformar a coletiva em fofoca cronológica. Aurora sorriu de leve e respondeu que não sabia apontar um dia, uma hora, uma cena específica. Só sei que, em algum momento, parei de agradecer por ele estar aqui como parte de um acordo e passei a agradecer só por ele estar aqui, disse. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Era a forma mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosa de admitir que a segunda chance no amor tinha nascido nos detalhes do cotidiano, não em um grande gesto cinematográfico. Ao admitir o acordo, Aurora sabia que perderia a aura de perfeição aos olhos de alguns. E tudo bem. Ela mesma disse, olhando direto para as câmeras, que não queria ser vista como exemplo intocável de nada, mas como alguém que erra, tenta, se protege e também aprende a arriscar de novo. Eu prefiro que me critiquem por ser honesta do que me elogiem por uma mentira bem contada, afirmou. A frase reposicionava tudo. Não era mais sobre se o público aprovava ou não o romance entre mundos diferentes, mas sobre o fato de que, a partir dali, esse romance seria vivido sem medo de ser descoberto. Quando a coletiva terminou, não houve aplausos ensaiados, mas muitos olhares diferentes do que ela estava acostumada a receber. Menos curiosidade maldosa, mais respeito. Aurora deixou a sala ao lado de Damian, sentindo um peso enorme sair dos ombros. A ameaça anônima já não tinha poder sobre eles, a verdade tinha sido dita pelas próprias bocas. E, enquanto os portais se apressavam para criar suas manchetes sobre o romance bilionário e garota simples que começou como acordo e virou sentimento, ela sabia, no íntimo, que o capítulo mais importante não estava nas telas, mas no que viriam a viver a partir daquele dia, sem precisar esconder que já era amor. A noite depois da coletiva parecia mais silenciosa do que o normal na cobertura. Sem câmeras, sem perguntas, sem mensagens pipocando sem parar, Aurora finalmente pôde ouvir o próprio coração com nitidez. Estava na varanda, olhando a cidade lá embaixo, quando sentiu a presença de Damian se aproximar. Ele não veio com taça de espumante nem com discurso pronto, sentou ao lado dela, apoiando os cotovelos no parapeito, como já tinham feito tantas vezes. Por alguns minutos, ficaram em silêncio, dividindo apenas o som distante do trânsito. Até que ele quebrou a calma com uma honestidade desarmada. Agora que todo mundo sabe que começou como acordo,
o que você quer que a gente seja daqui pra frente? A pergunta pegou Aurora de surpresa, não pela dúvida em si, mas pelo jeito como ele colocou a decisão nas mãos dela. Não havia contrato novo, não havia proposta de negócio, não havia plano de imagem. Havia um homem olhando para a mulher que esteve ao lado dele nos últimos meses, disposto a aceitar a resposta que viesse, mesmo que doesse. Ela engoliu em seco, lembrando de cada etapa, o altar vazio, a chegada inesperada dele, o noivado de fachada, as entrevistas, as noites em que riram na cozinha, as que chorou no quarto com ele do lado de fora esperando só um pode entrar. Tudo isso formava uma história de amor emocionante que já não cabia em desculpas técnicas. Damian respirou fundo antes de continuar. Se você quiser, a gente termina o noivado hoje. Diz que, depois da verdade, cada um decidiu seguir o próprio caminho. Você fica livre para reconstruir sua vida longe dos holofotes, eu seguro a parte que for minha e pronto. Era uma saída honesta, sem chantagem. Ele estava, literalmente, abrindo a porta para ela ir, se fosse isso que desejasse. Mas se você ficar, eu não quero que seja por medo, por costume ou por gratidão, completou. Quero que seja porque você escolhe ficar comigo. Não com o CEO, não com o bilionário. Comigo. Naquele momento, o romance bilionário e garota simples se despia de qualquer glamour e mostrava só o essencial, dois corações decidindo se caminhariam juntos. Aurora sentiu uma mistura intensa de medo e paz. Medo de arriscar de novo, de se jogar em um amor que, embora já estivesse ali, ainda carregava cicatrizes recentes. Paz por saber que, dessa vez, ninguém estava decidindo por ela. Pensou em como era com o ex, nunca houve uma conversa onde ela realmente pudesse escolher, tudo vinha pronto, empurrado, como se fosse obrigada a aceitar. Com Damian, o cenário era outro. Você tem noção que está me dando a opção de ir, mesmo depois de ter colocado seu nome ao lado do meu em tudo? Perguntou, ainda tentando acreditar. Ele deu um meio sorriso cansado. Eu prefiro te perder por ter sido sincero do que te prender em algo que você não quer. As palavras dele atravessaram qualquer defesa que ela ainda tentava manter. De repente, tudo aquilo que Clara tinha apontado, tudo o que sentiu na coletiva, o peso que saiu dos ombros ao falar a verdade, tudo convergia para o mesmo lugar. Aurora percebeu que, na prática, já tinha escolhido há algum tempo. Era ao lado de Damian que se sentia segura, respeitada, vista. Era com ele que tinha aprendido que um romance rico e pobre pode ser reescrito quando há parceria de verdade. O que faltava, ali, era apenas colocar em voz alta a decisão que o coração já tinha tomado. Ela se virou de frente para ele, o vento leve bagunçando um pouco o cabelo, e finalmente disse, sem rodeios, eu não quero ir embora. A frase saiu simples, mas vinha carregada de tudo o que ela havia vivido até ali. Eu quero ficar. Não pelo acordo, não pela imagem, não pelo que as pessoas esperam. Quero ficar porque eu me apaixonei por você nesse processo todo. E eu sei que agora é escolha, não sobrevivência. Ao admitir isso, Aurora sentiu um frio na barriga, mas nenhum arrependimento. Era a segunda chance no amor aparecendo não como conto de fadas, mas como decisão adulta, depois de muita dor. Damian fechou os olhos por um instante, como quem recebe um presente que não achava que merecia completamente, e depois sorriu de um jeito que ela ainda não tinha visto, livre, vulnerável, feliz. Ele não se ajoelhou, não tirou um anel do bolso naquele momento, esse gesto ficaria para outro dia. Em vez disso, aproximou-se e segurou o rosto dela com cuidado, como se temesse quebrá-la. Então, a partir de hoje, se alguém perguntar, a gente não precisa mais explicar onde começou. Só precisa viver o que é. Nesse instante, o noivado deixou de ser fachada e virou compromisso de verdade, mesmo sem promessa formal. E, nas entrelinhas daquele eu quero ficar, o romance entre mundos diferentes encontrava seu sim mais importante, o que ela deu a si mesma e a ele, de forma consciente, escolhendo escrever um futuro em que os dois ficariam, juntos, pelo motivo mais simples e forte de todos, amor. Os dias que seguiram aquela conversa na varanda não tiveram fogos de artifício nem trilha sonora épica. O que veio foi algo muito mais raro, calma.
Aurora acordava na cobertura sabendo que não estava mais vivendo um personagem, e isso mudava tudo. O café da manhã compartilhado, antes um ritual meio engessado de duas pessoas tentando manter as aparências, agora tinha risadas sem culpa, olhares que não precisavam se esconder, toques que não eram mais de fachada. O romance bilionário e garota simples ganhava contornos de vida real, lavar louça juntos, discutir sobre qual filme ver, dividir o último pedaço de bolo. Pequenas cenas que mostravam que o amor deles não morava só nos grandes discursos, mas no cotidiano. Damian, que sempre foi cercado de formalidade, começou a relaxar de um jeito que até a equipe estranhou. Reuniões importantes passaram a ser marcadas em horários que não invadiam tanto o tempo deles, e ele aparecia de surpresa na cozinha para ajudar Aurora a preparar algo rápido, mesmo que ainda fosse um aluno confuso diante do fogão. Ela, por sua vez, se sentia mais livre para discordar, brincar, provocar, sem medo de estar saindo do papel. Já não era a funcionária que precisava medir cada palavra, nem a noiva contratada que temia falhar na atuação. Era a mulher que ele escolheu ter por perto, com suas manias, piadas internas e silêncios confortáveis. E isso deixava a história romântica completa que viviam ainda mais rica. O apoio mútuo também se aprofundou. Quando um projeto de trabalho dava errado, Damian não escondia mais a frustração atrás de uma máscara impenetrável, aprendia a compartilhar com ela o peso das decisões, e Aurora o acolhia sem julgamentos, lembrando-o de que não precisava ser perfeito o tempo todo. Quando ela tinha crises ao lembrar do altar ou de comentários antigos que ainda insistiam em aparecer, ele não vinha com soluções mágicas, mas com presença paciente, oferecendo colo, chá quente e silêncio seguro. Nessas horas, o romance rico e pobre que o mundo enxergava de fora se tornava, por dentro, uma parceria onde os dois tinham o direito de ser fortes e frágeis, sem que isso diminuísse nenhum dos lados. A liberdade de ser quem realmente eram era talvez a parte mais bonita daquele novo capítulo. Aurora não precisou abandonar suas origens, seus gostos simples, sua forma direta de falar para caber no universo dele. Continuava visitando a família, sentando no sofá apertado da casa de Clara, comendo comida caseira e rindo alto das mesmas histórias de sempre. Damian, vez ou outra, se juntava a esses momentos, longe de qualquer etiqueta, aprendendo que felicidade também mora em mesa apertada e copo de vidro descombinado. Ao mesmo tempo, ela passou a ocupar, com segurança, espaços que antes a intimidavam, mostrando que um romance entre mundos diferentes é possível quando ninguém é obrigado a apagar sua própria cor. O humor virou aliado constante. Piadas sobre o noivado mais estranho da história passaram a ser lembradas com carinho, como um código entre os dois. Eles brincavam com o fato de que o destino tinha usado um roteiro improvável para juntá-los, e que, se alguém contasse essa história de amor emocionante do começo, provavelmente pareceria exagero. Mas ali, dentro do dia a dia deles, tudo fazia sentido, o bilionário que aprendeu a ser mais humano e a garota simples que descobriu que podia ocupar qualquer cenário sem se diminuir. O riso compartilhado servia como cola para os dias difíceis, lembrando-os de que, mesmo depois de tanta dor, era possível rir juntos de novo. Em casa, não havia nenhum papel a cumprir. Se Aurora chegava exausta, de moletom e cabelo preso de qualquer jeito, Damian a achava linda do mesmo jeito, e fazia questão de dizer, sem exagero, sem pose. Se ele voltava destruído de um dia cheio, ela não via ali o homem das capas de revista, mas o cara que dividia com ela a vida e o sofá. Essa liberdade de se mostrar sem filtro, sem medo de perder o outro por não estar sempre no auge, dava ao relacionamento um peso sólido, daqueles que não balançam ao primeiro vento. O bilionário romance que o público via de fora era só a casca, o miolo, agora, era feito de verdade e vulnerabilidade compartilhada. Com o tempo, os comentários curiosos da internet e os olhares especulativos em eventos continuaram existindo, mas perderam o poder de abalar o que os dois sabiam um do outro. Aurora e Damian tinham construído algo que não dependia mais de aprovação externa. O amor deles se mostrava nas pequenas escolhas diárias, ficar para conversar quando era mais fácil se fechar, pedir desculpas quando escorregavam, celebrar as vitórias um do outro como se fossem próprias. A história de amor bilionário e o romance bilionário e garota simples deixavam, enfim, de ser rótulos chamativos e viravam aquilo que sempre deveriam ser, a história de duas pessoas que, depois de serem quebradas de formas diferentes,
decidiram se reconstruir juntas, com carinho, humor, apoio mútuo e a liberdade rara de serem exatamente quem são um diante do outro. Meses depois, numa tarde de céu limpo e vento leve, Aurora caminhava por um corredor de flores montado no jardim da própria cobertura, sentindo o coração bater num ritmo sereno, bem diferente daquele dia no altar. O vestido agora era mais simples, fluido, sem exageros, do jeito que ela sempre quis e nunca teve coragem de assumir. Em volta, poucas pessoas, família, alguns amigos de verdade, gente que conhecia a história de amor emocionante desde o começo, com suas quedas e recomeços. Não havia curiosos, nem flashes invasivos, nem medo de ser filmada. Era um cenário pequeno, mas cheio de significado, perfeito para um romance bilionário e garota simples que decidiu ser vivido com verdade. Damian a esperava no fim do caminho, sem microfone, sem protocolos grandiosos, apenas com um sorriso que misturava gratidão e espanto por ter chegado até ali ao lado dela. Quando os olhos dos dois se encontraram, tudo o que tinham passado pareceu desfilar em silêncio entre um passo e outro, o altar vazio, o blazer sobre os ombros dela, o noivado de fachada, as entrevistas, as noites de conversa na varanda, a ameaça anônima, a coletiva sincera, o momento em que escolheram ficar. Cada capítulo daquela história de amor bilionário convergia para aquele instante em que não havia mais acordo algum, apenas escolha consciente. E, pela primeira vez, Aurora sentia que estava caminhando em direção a um sim que era inteiramente seu. A cerimônia foi marcada por palavras simples, ditas sem pressa. Quem conduziu não fez discursos grandiosos sobre perfeição, mas falou de reconstrução, de coragem para amar de novo depois de ser quebrado, de aprender a ser porto um do outro. Quando chegou a hora das promessas, eles não repetiram frases prontas. Aurora, com a voz firme e emocionada, disse que nunca mais deixaria que alguém apagasse a própria voz, e que agradecia a Damian por ter sido o primeiro a lembrá-la disso. Ele prometeu não ser o homem que salva, mas o que caminha ao lado, disposto a ficar quando a vida apertasse. Era a síntese daquela história romântica completa, dois adultos, conscientes do que haviam vivido, escolhendo se comprometer com o que vinha adiante. Os brincos de pérola da mãe, mais uma vez, estavam ali, balançando de leve enquanto ela sorria. Agora, porém, já não carregavam só a lembrança da dor do primeiro altar, mas também a força de quem atravessou o caos e chegou do outro lado de pé. As pérolas se tornavam ponte entre os dois momentos, a noiva deixada para trás e a mulher que se casa de novo, não para provar nada a ninguém, mas porque encontrou um amor que respeita sua história. Era como se, naquele jardim iluminado, o romance rico e pobre, o romance entre mundos diferentes, encontrasse seu ponto de equilíbrio definitivo, onde passado e presente se abraçavam sem medo. A festa que veio depois manteve o clima íntimo e leve. Em vez de coreografias ensaiadas para impressionar, eles dançaram abraçados, rindo quando pisavam no pé um do outro. Clara chorava e filmava ao mesmo tempo, o pai de Aurora sorria com o peito cheio, e até alguns funcionários próximos de Damian, que acompanharam tudo desde o início, se emocionavam discretamente. Não era um conto de fadas distante da realidade, era a celebração de um bilionário romance construído tijolo por tijolo, onde luxo e simplicidade se encontravam na forma de olhares, toques e piadas internas. O jardim, com suas luzes penduradas e mesas pequenas, parecia um resumo visual da jornada deles, bonito, imperfeito, aconchegante. Em determinado momento, já mais tarde, Aurora e Damian se afastaram um pouco da festa e voltaram à varanda onde, meses antes, tinham decidido ficar juntos de verdade. Agora, olhavam a cidade como marido e mulher, mas, acima de tudo, como parceiros. Se alguém me dissesse, naquele dia na igreja, que eu ia terminar aqui, casada com você, eu teria rido na cara da pessoa, ela comentou, meio brincando, meio ainda em choque. Damian apertou de leve a mão dela e respondeu que, se alguém tivesse dito que o CEO bilionário ia aprender sobre amor numa cozinha bagunçada e num coração machucado, ele também não teria acreditado. Riram juntos, cientes de que o improvável tinha se tornado o lar dos dois. Quando voltaram para junto dos convidados, Aurora tinha a nítida sensação de que o ciclo finalmente se fechava. A noiva abandonada no altar já não era a principal lembrança que o mundo tinha dela, e, mais importante, já não era a principal lembrança que ela tinha de si mesma. Agora, era a mulher que encarou a vergonha, aceitou ajuda, fez um acordo, se apaixonou,
escolheu a verdade e, por fim, disse sim de novo, desta vez com os dois pés firmes no chão. O romance bilionário e garota simples, a história de amor bilionário, o romance entre mundos diferentes, tudo isso se resumia em uma imagem, dois corações que, depois de tanta dor, escolheram escrever um final feliz não como fuga da realidade, mas como consequência natural de uma vida reconstruída com verdade, cuidado e amor. Depois de tudo o que viveu, Aurora finalmente podia olhar para trás sem sentir que o peito ia rasgar. A lembrança do altar vazio ainda existia, mas não mandava mais em nada e tinha virado apenas o primeiro capítulo de uma história de amor emocionante que nem ela teria tido coragem de escrever. Ao lado de Damian, o bilionário que decidiu ficar quando todos foram embora, ela descobriu que um romance bilionário e garota simples não é sobre conta bancária, mas sobre quem segura sua mão quando o mundo tenta te empurrar pro chão. Nos dias tranquilos do novo casamento, entre café simples na cozinha e beijos roubados no corredor, ela entendia que a verdadeira riqueza estava em poder ser quem era, sem medo de decepcionar ninguém. Ele, que um dia viveu cercado de luxo e solidão, encontrou em Aurora um lar que dinheiro nenhum poderia comprar. Juntos, provaram que um romance entre mundos diferentes pode, sim, nascer da dor, atravessar o julgamento alheio e chegar a um final feliz construído em verdade, respeito e escolha diária. E, no fundo, foi exatamente isso que fez dessa história de amor bilionário algo tão especial, não o glamour, mas o fato de que, depois de serem quebrados, os dois escolheram se amar de forma inteira. Se você também acredita que todo coração machucado merece uma segunda chance no amor, que toda garota simples pode viver um amor grande e que finais felizes são possíveis quando há coragem para recomeçar, então essa história é para você. Aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu like, porque ainda vem muita história romântica completa por aí, cheia de reviravoltas, romance rico e pobre, e finais de aquecer o coração. Assim, você não perde nenhum novo episódio e continua vivendo, junto com a gente, cada detalhe desses amores que provam que a dor pode até ser o começo, mas nunca precisa ser o fim.